A paz do Senhor Jesus, façamos hoje a leitura dos capítulos 22, 23, 24 e 25 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Capítulo 22. A parábola da festa de casamento. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. E enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados, meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram pouco caso do convite, e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E os outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entrardes aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sobre o dever de pagar impostos. Então os fariseus retiraram-se e decidiram entre si sobre como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e não deixas que ninguém te influencie, pois não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É correto pagar tributo a César ou não? Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: hipócritas, por que me colocais à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem são esta imagem e inscrição? Eles responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admiradas e, deixando-o, retiraram-se. Os saduceus e a ressurreição. No mesmo dia, vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: mestre, Moisés disse: se alguém morrer e não tiver filhos, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, havendo se casado, morreu, e por não ter descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma forma também o segundo, o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Assim sendo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? Jesus, porém, lhe respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões se admiravam com seu ensino. O grande mandamento. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou para colocá-lo à prova: mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Cristo, o filho de Davi. Façamos agora a leitura do capítulo 20, Cristo, o filho de Davi. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os interrogou: que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Respondeu-lhe: de Davi. Ele lhe respondeu: como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra alguma, e, desde aquele dia, ninguém mais ousou interrogar. Jesus critica os escribas e os fariseus. Façamos a leitura do capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em público e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem querais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós deverá ser vosso servo. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu. Não entrais nem permitis entrar os que entrariam. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorai as casas das viúvas para disfarçar. Fazei longas orações, por isso recebereis uma condenação muito maior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o terdes feito, vós o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. E depois de o terdes feito, vós o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, isto nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Também dizeis: quem jurar pelo altar, isso nada vale. Mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por quem está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o exterior do corpo, do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Matareis e crucificareis alguns deles, a outros. Açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus filhotes, debaixo das asas, e não quiseste. A vossa casa ficará abandonada. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O sermão profético. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse, não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhe respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A grande tribulação. Quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados.
Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais, ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. A vinda do Filho do Homem. Amém, aleluia, glórias a Deus. Logo depois da tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Um momentinho. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será lavada e a outra deixada. O dever de vigiar. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração, meu senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos e a comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Capítulo 25, do livro de Mateus. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormir. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saí ao encontro dele. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite,
pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colheste onde não semeaste, e recolheste, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10 talentos. Pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. A vida eterna e o castigo eterno. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que eu fizeste a um destes meus irmãos, ainda que 2 ou mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém, aleluias, glórias a Deus. Fizemos assim a leitura dos capítulos 22, 23, 24 e 25, do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Que o Senhor venha por fim a essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Pai, e que venha curar aqueles que estão na UTI, dos hospitais agora, que estão nos seus leitos de hospitais, Senhor. Estão enfermos também em suas residências. Que o Senhor possa curar os nossos corpos, Pai. Ô, Senhor, dai-nos um dia na Tua presença, nos livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus, a nós, nossos familiares, amigos, pastores e pastoras, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus.